Olá, tudo bem com você? Sou Cíntia Barros, médica endocrinologista, e esse é o nosso espaço onde conversamos sobre saúde e emagrecimento. E olha, eu te ajudo a emagrecer definitivamente através do seu equilíbrio hormonal. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu processo de emagrecimento. Você sabe quais são os dois hormônios que mais estão relacionados com a obesidade? São os hormônios que mais engordam o ser humano? Você sabe quais são esses hormônios? Pois eu vou te contar. Mas olha, antes de eu falar o nome desses dois hormônios, eu quero te dizer o seguinte. Hoje, a ciência, os pesquisadores, os cientistas, os médicos que lidam e trabalham com obesidade, eles chegaram ao consenso que a obesidade não é questão de estética. Aliás, está bem longe de ser apenas estética. A obesidade é uma doença inclusive reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que já reconhece, já tem a obesidade tem um CID, né, que é uma classificação internacional de doenças, que é o CID E66, você sabia disso? Então, se você tem um peso que está acima do IMC de 30, dentre os CIDs, ou seja, dentre a classificação de morbidades ou de doenças, você vai ter esse CID E66, que é o CID justamente de obesidade. Então, a obesidade é caracterizada como doença, é reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças, é classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde. Mas não é simplesmente uma doença, é uma doença crônica, é uma doença hormonal, uma doença inflamatória, uma doença recidivante, ou seja, a pessoa que tem obesidade, ela pode emagrecer, mas se ela se descuidar, não colocar em prática as mudanças que são necessárias, ela reganha o peso de volta. Então, ela é classificada como uma doença crônica recidivante e uma doença metabólica, onde o metabolismo está alterado. O que acontece na obesidade? Nós temos vários órgãos, né? E um dos órgãos mais importantes que nós temos é o tecido adiposo. Antigamente se achava que o tecido adiposo ele não tinha tanta importância assim. Era apenas um tecido que ficava abaixo da pele, que deixava a gente mais fofinho, mais fofinha e que ficava ali só armazenando gordura. Nada disso. O tecido adiposo é um tecido extremamente metabólico, um tecido vivo, é um tecido que produz muitos hormônios, dezenas de substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias. É um tecido que secreta leptina, que é um hormônio que está aumentado quanto mais a pessoa tem obesidade, quanto mais tecido adiposo você tem, mais leptina você vai ter também, porque a leptina é como se fosse um hormônio que sinaliza o seu grau de energia, o seu nível de energia. E lembre que tecido adiposo acumulado significa excesso de energia, não é? Nosso corpo, ele acumula energia através da gordura, através dos ácidos graxos estocados no tecido adiposo. Então, na obesidade, nós temos um excesso de energia, um excesso de ácido graxo acumulado, um excesso de estoque de gordura. Então, quanto mais você tem esse estoque, mais você vai ter a leptina, porque a leptina ela mostra justamente isso, uma sinalização do seu estoque de energia. O problema é que na obesidade, esse aumento cada vez mais progressivo da leptina vai fazer com que lá o seu hipotálamo, que é o centro da fome, o centro da saciedade, o centro regulador do seu peso, esse hipotálamo ele vai ficar resistente a essa leptina, ele não vai reconhecer essa leptina. É como se ele ficasse saturado, sabe? Você vai aumentando o peso, você vai aumentando os seus níveis de leptina e esse excesso de leptina no seu corpo vai fazer com que seu hipotálamo fique saturado, os receptores ficam saturados e a gente acaba desenvolvendo uma resistência à insulina. Isso acontece, eu tô falando a gente porque eu estou me incluindo, porque assim, isso acontece com qualquer pessoa. Se você vai aumentando o seu peso progressivamente, os seus níveis de leptina também vão aumentando progressivamente. Por quê? Porque a leptina
Ela é um sinalizador de estoque de energia. E quanto mais energia estocada, quanto mais gordura dentro do seu tecido adiposo, mais leptina você vai produzir. Mas a leptina, eu já ouvi falar, você pode pensar assim, eu já ouvi falar, doutora Cíntia, leptina não é um hormônio da saciedade, ele não é um hormônio que dá um pouco de saciedade? Olha, ele é até classificado como um hormônio de saciedade, mas a verdade é que ele é um sinalizador de energia. Quanto mais energia acumulada, maior a quantidade de leptina. Mas ele tem sim um papel de saciedade, de sinalizador de que, olha, hipotálamo já tem energia bastante acumulada. Então, dá um tempo aí, reduz essa fome, porque chega de energia. Mas o que acontece na obesidade? Os níveis de leptina, eles aumentam tanto que os receptores que estão presentes no hipotálamo, eles ficam saturados. E isso vai gerar o que a gente chama de resistência ao hormônio da leptina. Então, você tem na obesidade um excesso de leptina, porém essa leptina ela não consegue se ligar ao seu receptor. E qualquer hormônio que não se liga bem ao seu receptor, ele não vai funcionar. Então, a gente vai ter essa disruptura, a gente vai ter essa resistência, essa falta de sensibilidade. E aí a leptina não vai fazer o seu real papel de sinalizador hipotalâmico de que o nível de energia está bom. Como o cérebro não entende essa sinalização, acha que tem pouca leptina, quando na verdade tem a leptina demais, né? Mas o hipotálamo ele não vai reconhecer, porque a leptina não está se ligando. Consequentemente, esse hipotálamo vai continuar estimulando o seu apetite, estimulando a sua fome, reduzindo a sua saciedade, fazendo com que você coma mais para que você possa aumentar ainda mais o seu estoque de energia. Você entende o que está acontecendo no corpo de uma pessoa com sobrepeso e obesidade? Excesso de leptina, resistência à leptina, redução da sensibilidade e assim o hipotálamo não reconhece o estoque de energia, consequentemente estimula a fome e reduz a saciedade. E aí o problema está instalado, porque quanto mais fome você tiver, mais necessidade você vai ter de comer, e quanto mais você comer, mais energia você vai estocar. E enquanto você estiver estocando energia no seu tecido adiposo, você não vai conseguir gastar a energia que está ali já acumulada. Sabe aquela barriga, aquela barriguinha, aqueles flancos, aquela coxa mais, né, mais gordinha, aquele bumbum que já tá, né, abarrotado de gordura. Você tá doido, doida para se livrar dessa gordura, aquele braço. Aqui na Bahia a gente costuma falar braço de baiana, que é aquele braço mais gordinho, mais roliço. Pois é, para reduzir isso tudo, você precisa gastar esse estoque, você precisa consumir esse estoque. Mas você só vai conseguir consumir esse estoque se a leptina estiver ali no hipotálamo, sinalizando da forma correta. E olha só que problema. Mas aí a gente tem que parar e pensar assim. Já entendi que na obesidade a leptina está aumentada, mas a gente tem a resistência ao hormônio porque o receptor não está funcionando bem. E o que acontece? Por que esse receptor não está funcionando bem? Então, nos últimos anos, vários estudiosos, vários pesquisadores vêm tentando descobrir isso, porque essa é a pergunta do milhão. O que está acontecendo nesse hipotálamo que ele não está reconhecendo a leptina? Por que ele não está funcionando bem? Por que essa resistência? E nos últimos anos, muitos pesquisadores, eles descobriram que um hormônio que é extremamente importante para regular essa leptina é a insulina. Isso mesmo. A insulina é o nosso primeiro inimigo hormônio, nosso primeiro hormônio vilão que faz com que você engorde, que faz com que essa leptina ela tenha uma certa resistência hipotalâmica. Então, a insulina, ela tem receptor hipotalâmico, ela age ali no hipotálamo e vários estudos vêm demonstrando que o excesso de insulina acaba prejudicando o bom funcionamento hipotalâmico. É como se o excesso de insulina ele criasse o que a gente chama de down regulation. O que é isso? É uma regulação para baixo. Acontece uma redução dos receptores,
aumentando a resistência, diminuindo a sensibilidade a essa insulina, e essa insulina ela tem um papel chave na regulação do hipotálamo e, por sua vez, na regulação também do hormônio da leptina, porque são receptores que estão ali, ó, tudo muito juntinho, os receptores da leptina, os receptores da insulina, os receptores de outros hormônios intestinais que também são responsáveis pela saciedade. Você está conseguindo entender? Olha, se você não conseguiu entender o que eu estou falando, não se preocupe, deixa aqui nos comentários e com certeza eu vou responder as suas dúvidas, porque eu quero deixar isso muito claro na sua cabeça. Sabe por quê? Porque quando você entende qual é o verdadeiro inimigo, vai ser muito mais fácil você vencer a batalha, que muitas vezes você acha que a balança que é seu inimigo. E olha, não é a balança, a culpa não é da balança. A culpa são dos hormônios alterados. Por isso que eu bato tanto na tecla. Emagrecimento definitivo, você só consegue através do seu equilíbrio hormonal. Porque se você não equilibrar os seus hormônios de maneira adequada, você vai fazer uma restrição calórica, vai perder peso, os hormônios continuam lá todos alterados e você vai ganhar aquele peso de volta, porque é isso que o seu hipotálamo vai fazer. Vai aumentar a sua fome, vai reduzir sua taxa metabólica e fazer com que você ganhe todo aquele peso de volta. Você consegue compreender? Então, o primeiro hormônio que eu quero chamar a sua atenção e que está prejudicando o bom funcionamento do hipotálamo, que está prejudicando o funcionamento da leptina, que é um hormônio que sinaliza estoque, que diz ao corpo que o corpo está cheio de estoque e que não precisa aumentar mais ainda esse estoque, é justamente essa insulina. Então, focar no controle da insulina, em como reduzir essa resistência à insulina, como aumentar a sensibilidade desse hormônio no corpo, é um ponto-chave para o seu emagrecimento definitivo. E aí a pergunta importante é: doutora Cíntia, o que é que eu faço para reduzir a resistência e aumentar a sensibilidade desse hormônio? E eu quero te dizer, eu não sei se você já viu aqui no meu Instagram, no meu YouTube, um tempo atrás eu coloquei o depoimento de uma paciente, eu não vou colocar o nome dela aqui, mas se você, ir lá no meu Instagram e dar uma olhada, você vai encontrar o depoimento dela. É de uma paciente que ela eliminou 40 quilos em 4 meses e ela conseguiu manter, ela está conseguindo manter. Há um ano ela vem conseguindo manter esse peso perdido de 40 quilos. E sabe como foi que ela conseguiu esses 40 quilos em 4 meses? Através do controle hormonal. Ela foi melhorando o controle hormonal. O que foi que eu fiz de estratégia para essa minha paciente? Ela é diabética e ela usava medicações que favorecem o ganho de peso. Então, o que foi que eu fiz com essa paciente? Eu retirei da prescrição dela todas as medicações que favoreciam o aumento de peso. Eu troquei por medicações que ajudavam a controlar melhor a insulina. E eu fiz uma estratégia com ela de alimentação, de padrão de horário das refeições. Trouxe a última refeição para mais cedo para a gente fazer uma espécie de jejum, que eu gosto de chamar de jejum biológico. Acho que eu ainda vou patentear esse termo, não sei se ele existe, ainda vou patentear. Jejum biológico, que é um jejum à noite, durante o período da noite, que favorece a questão da perda de peso, que favorece a redução dos níveis de insulina. E essa paciente, ela conseguiu eliminar 40 quilos em 4 meses. E sabe o que ela me disse? Eu achei tão emocionante. Ela me disse assim: doutora, não querendo desmerecer, porque eu adoro todos os médicos que eu passei até aqui. Eu gostei demais dos meus médicos e eles sempre me ajudaram bastante. Mas eu nunca consegui perder peso. Nunca. Essa é a primeira, assim, aliás, ela falou assim pra mim: eu até consegui algumas vezes, mas eu reganhei, no mês seguinte eu reganhei tudo de volta. E essa é a primeira vez que eu consegui eliminar e manter. Consegui eliminar esses 40 quilos e manter esses 40 quilos. Ela já tem 1 ano mantendo essa redução de 40 quilos. Isso é uma vitória muito grande, porque pensa no ganho dessa mulher, pensa na mobilidade, na qualidade de vida, no controle de vários parâmetros de saúde, na redução
de risco cardíaco, de risco de câncer, de risco de AVC, de vários riscos que a gente sabe que estão relacionados com o aumento de peso e que se reduzem simplesmente com uma redução dessas de 40 quilos. Na verdade, hoje os estudos mostram que você nem precisa reduzir todo o seu excesso de peso. Se você conseguir reduzir pelo menos 10% do seu peso, se você tem obesidade grau 1, grau 2 ou 15% se você já tem uma obesidade de um nível um pouco maior, tipo obesidade grau 3, você já consegue de alguma forma garantir vários parâmetros, melhora de vários parâmetros da sua saúde. Melhora da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, da esteatose hepática, da apneia do sono, da incontinência urinária. Reduz o risco de AVC, de infarto, de câncer. Então, você tem inúmeros benefícios, mesmo sem uma perda ponderal de todo o excesso de peso. Basta 10 a 15%. Claro, não estou dizendo para você, se você está 30, 40 quilos acima do seu peso, não estou dizendo que basta você se contentar com 10 quilos. Não, eu estou dizendo que sua saúde já vai melhorar muito se você eliminar pelo menos 10% do seu excesso de peso. E o que você conseguir eliminar, além disso, vai ser lucro, você vai ficar mais elegante, mais bonita, com certeza vai encontrar roupas para vestir que sejam do seu gosto com muito mais facilidade. Então, anotou aí? Insulina. Quando a gente reduz os níveis de insulina, a gente facilita, a gente favorece o processo de emagrecimento, a gente melhora esse papel da leptina no hipotálamo e começa a melhorar a questão do equilíbrio hormonal. Mas tem um outro hormônio que ele também é um vilão do emagrecimento, ele dificulta muito o processo de emagrecimento. E esse hormônio é o cortisol, isso mesmo, cortisol. Você já deve ter ouvido falar dele, porque o cortisol é muito badalado. Por que ele é badalado? Porque ele é um hormônio que está muito associado com estresse, com ansiedade, com insônia, perder noite, dormir muito tarde, ter preocupações, estar ansiosa mesmo, sabe? Com as dificuldades da vida. Porque a verdade é que todos nós sempre estamos com algumas dificuldades, seja a nível pessoal, seja a nível familiar. Às vezes não é com a gente, com a família, mas é com o mundo. A gente olha as notícias no jornal e a gente fica, sabe, triste, desanimado, muitas vezes ansioso, né, com várias notícias que a gente vê nos telejornais. Então, é importante a gente entender que esse hormônio, o cortisol, ele se eleva muito facilmente com todas essas circunstâncias que eu falei para vocês. Então, eu tenho que pensar assim, se o cortisol, ele aumenta o seu nível com estresse, com ansiedade, com perda de noite, com preocupação, com corre-corre da vida, e ele está associado com aumento de peso, então se eu fizer um movimento contrário, se eu reduzir esses níveis de cortisol, então essa redução desses níveis de cortisol vão me ajudar a perder peso? Isso mesmo, você pegou o que eu queria passar. Quando a gente reduz os níveis de insulina e a gente reduz os níveis de cortisol, a gente começa a equilibrar dois hormônios que são chaves no processo de aumento de peso e, por consequência, no processo de emagrecimento, quando os seus níveis estão controlados. Então, esses dois hormônios, eles são essenciais para o nosso metabolismo. E é isso que os estudos vêm trazendo, vêm nos mostrando, que insulina e cortisol são os hormônios que provavelmente estão mais relacionados com o ganho de peso no ser humano. Então, se você melhora os seus níveis de insulina, se você melhora os seus níveis de cortisol, você tem grande chance de perder peso e começar a perder peso de verdade, com equilíbrio hormonal, com restauração da saúde, fazendo com que seu corpo funcione melhor e trabalhe do jeito certo, trabalhe em pró da sua saúde, em prol de benefícios para o seu corpo através do seu controle de peso. Eu já falei para você como você consegue reduzir esses níveis de insulina.
através de uma alimentação mais equilibrada. E claro que nessa alimentação a gente precisa focar em alimentos que reduzem a insulina, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque senão isso aqui ia ficar muito grande. Então, eu quero já, desde já, te convidar a curtir esse vídeo, ou se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas que precisam desse conteúdo, que vai ajudar essas pessoas a não somente emagrecer, mas a restaurar a saúde, qualidade de vida, a energia, que é tão importante para a gente trabalhar, estudar, realizar sonhos, correr atrás dos sonhos, não é verdade? Eu fico muito feliz quando eu ajudo as pessoas através de informações que contribuem para a saúde delas, que contribuem para a qualidade de vida delas. Essa é a minha missão. Mas aqui eu já te adianto que você consegue reduzir seus níveis de insulina quando você principalmente reduz a ingesta alimentar de alimentos que são ricos em carboidratos, mas não é qualquer carboidrato, porque é totalmente diferente o carboidrato de uma batata doce do carboidrato de um brigadeiro, por exemplo. Ambos são carboidratos, mas a gente tem um brigadeiro riquíssimo em açúcar e que vai fazer um pico glicêmico muito alto, estimulando a produção muito alta de insulina. A gente tem a batata doce do outro lado, cheia de carboidratos de cadeias mais alongadas, cheia de fibras, cheia de minerais, que vai fazer com que essa glicose seja absorvida mais devagarinho, absorvida da forma correta, não vai estimular picos de insulina tão altos assim. Então, você vai ter um benefício muito maior quando você escolhe o carboidrato correto. Mas minha dica hoje para você é: reduz o carboidrato, aumenta a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de fibras, de alimentos ricos em minerais, em oligoelementos, traz castanhas para a tua refeição, traz frutas, legumes, saladas, que esses alimentos mais naturais que vêm da terra, eles vão te ajudar bastante a reduzir esses níveis de insulina. E os horários das refeições são extremamente importantes. Uma banana que você come de manhã, ela produz uma quantidade de insulina totalmente diferente dessa mesma banana à noite, quando a gente aumenta os níveis de melatonina e aumenta, portanto, a resistência à insulina, porque a melatonina ela tem uma ação direta na insulina, a melatonina tem ação direta na insulina, fazendo com que a insulina aumente a sua resistência. Então, aquele alimento para ser metabolizado, processado, absorvido, ele vai precisar de uma quantidade muito maior de insulina. Então, comer à noite só serve para uma coisa: te dar mais energia estocada, porque é uma energia que você não vai usar, não vai usufruir como você gasta durante o dia. Então, aquela energia do que você come à noite vai para o teu estoque, vai ser acumulado. Portanto, o ideal é que você programe suas refeições ao longo do dia e deixe à noite para um jejum, para descansar os seus órgãos. Traz essa alimentação para o mais cedo possível. Você vai ver que só isso vai te ajudar a perder alguns quilinhos, com certeza. Fora que vai regular vários dos seus hormônios, isso é essencial. Mas como é que eu baixo os meus níveis de cortisol? Se os níveis de cortisol eles aumentam perdendo noite, aumentam com estresse, aumentam com falta do lazer, falta de descanso, falta de equilíbrio emocional, então eu tenho que focar em atividades que favoreçam justamente esses pontos. Então, quando você dorme bem, você consegue ir para a cama e dormir o mais cedo possível, de preferência às 22, 23 horas no máximo. Quando você consegue dormir pelo menos 6, 7 horas, né? Tem estudos que falam que 7 horas deveria ser o mínimo que um adulto deveria dormir. Então, quando você garante as suas 7 horas de sono, isso tudo já vai diminuir seus níveis de cortisol e vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Quando você senta com seu filhinho, com sua filhinha, senta no chão, senta no tapete, vai brincar, vai tirar ali uns minutinhos
para estar conversando com seu filho, para estar brincando, para estar rolando no tapete, para estar rindo. Quando você para um pouquinho para assistir, não é muito, tá? Não tô querendo que você fique sedentário assistindo horas de filmes, não é isso. Mas quando você para um pouquinho e assiste um programa bacana, legal, que estimula as suas emoções, isso vai vai favorecer a redução do cortisol. Yoga, meditação, mindfulness, leitura de um livro, ouvir uma música legal, brincar, conversar, sair com os amigos, ter lazer, ter momentos prazerosos, namorar, beijar, tudo isso vai te ajudar a reduzir seus níveis de cortisol. E aí, reduzindo o cortisol, reduzindo a insulina, você começa a ter um equilíbrio hormonal que vai deixar o seu corpo preparado para começar a perder peso, para começar a ter um apetite mais controlado, uma saciedade mais equilibrada, um metabolismo que funciona, uma taxa metabólica que não fica muito baixa, fazendo com que você ganhe peso, mas uma taxa metabólica que estimula a queima energética, que estimula a queima de calorias. Aí você começa a entrar em uma zona de emagrecimento. Você começa a entrar em uma frequência em que seu corpo vai funcionar muito melhor e vai te ajudar a queimar as calorias, a queimar esse estoque que você juntou ao longo de anos, e o seu corpo ele vai começar a funcionar muito melhor. Aí você pode pensar assim: ai, doutora Cíntia, mas eu já fiz isso e não funcionou, fiquei um mês fazendo isso tudo que você está me falando e não funcionou. Olha, eu vou te dizer uma coisa. As mudanças que você precisa implementar na sua vida são mudanças para a vida toda. Você precisa entender como o seu corpo funciona para que você possa respeitar o funcionamento desse corpo, alinhar os seus hormônios, equilibrar os seus hormônios. E aí sim, você vai poder gozar, usufruir de tudo, de todos os benefícios do equilíbrio hormonal. Peso saudável, mente clara, emoções melhor equilibradas, hormônios do humor sendo produzidos e você conseguindo manter sua resiliência, sua alegria, sua energia de viver, energia vital para você ir, para você, sabe, seguir seu caminho, para você trabalhar, para você estudar, para você se relacionar, para você fazer suas coisas com desejo, com vontade, com alegria de vida. Então, o equilíbrio hormonal, ele traz tudo isso. Mas veja, esse equilíbrio, ele não é adquirido em um dia, em 2 dias, em uma semana. São mudanças que você precisa implementar para a sua vida, para que o seu corpo comece a funcionar, comece a caminhar na direção do seu emagrecimento saudável, do seu equilíbrio hormonal. Porque muitas vezes a gente passou anos fazendo coisas ruins para o nosso corpo, maltratando o nosso corpo, anos maltratando o corpo, anos de negligência, anos sem se cuidar, sem se focar, sem se olhar, sem se conhecer, sem conhecer o mínimo que você precisa conhecer para que seu corpo funcione bem. Então são anos ali lesionando o seu sistema endócrino. Você acha que em um dia, em uma semana, você vai conseguir regular toda essa maquinaria hormonal? Não vai. Mas eu te garanto, sabe por quê? Porque eu tenho 10 anos trabalhando como endocrinologista. Eu já atendi milhares de pacientes. Um dia desses eu sentei, eu fiz as contas. Eu atendo uma média de 1.000 pacientes por ano. Em 10 anos eu já atendi uma média de 10.000 pacientes e boa parte desses pacientes me procuram para emagrecer. Então eu tenho uma experiência riquíssima em emagrecimento e eu te digo, muitos dos meus pacientes, eles alcançaram o objetivo deles de emagrecimento. E esses pacientes obtiveram sucesso quando eles trouxeram para a sua vida o equilíbrio hormonal. Quando eles focaram em reduzir os níveis de cortisol, quando eles focaram em reduzir os níveis de insulina, quando eles focaram em hábitos para aumentar os hormônios da saciedade,
quando eles focaram na forma como o metabolismo se processa e como eu posso favorecer esse metabolismo. Aí esses pacientes, eles conseguiram perder peso e conseguiram principalmente manter esse peso perdido. E eu sei que isso pode acontecer com você também. Então, eu quero te convidar a estar comigo, a estar atento ao conteúdo. Aperta o sininho para você sempre estar recebendo o conteúdo que eu preparo com muito carinho para você. Aperta lá a sinalização para que você receba os meus vídeos, os meus conteúdos. Eu tenho certeza que à medida que você for consumindo esse conteúdo, à medida que você for compreendendo melhor o seu corpo, você vai poder cuidar muito melhor dele. E eu tenho certeza que o resultado disso tudo vai ser incrível. Vai ser o corpo que você realmente deseja ter e a saúde que você, eu tenho certeza, merece. Então vem comigo, acompanhe esse conteúdo, compartilha com outras pessoas, vamos fazer uma corrente do bem, estimulando outras pessoas a também se amarem, a também se cuidarem e a também alcançarem um resultado maravilhoso na sua saúde, no seu corpo, nas suas emoções. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por me seguir, por estar aqui compartilhando comigo um pouquinho do seu tempo. E por favor, deixa aí no seu comentário o que você achou dessa aula, se foi proveitosa, se você aprendeu alguma coisa. Eu queria muito que você compartilhasse o que você aprendeu, a sua dúvida, contasse um pouquinho da sua experiência. E se você, por acaso, é minha paciente, meu paciente, conta um pouquinho do seu resultado também para estimular outras pessoas a também se cuidarem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.